Nessa noite, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite estamos aqui para trazer uma breve mensagem para nossas vidas, uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida eterna. Que o Senhor Jesus nessa noite abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A palavra do Senhor nessa noite se encontra em Mateus 25, versículo 31 e o versículo 32, aonde diz assim: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os seus anjos, ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. Palavra do Senhor nessa noite nos relata sobre o juízo de Deus. Nos relata sobre o juízo de Deus sobre a humanidade. E a palavra do Senhor diz que o Filho do Homem virá, Jesus Cristo, e ele se assentará no seu trono, para que ele venha julgar toda a humanidade. E a palavra diz que haverá separação. Jesus, ele fará separação, assim como o pastor faz a separação do bode da ovelha. Meu amado, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. E a palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele voltará. A palavra diz: não se turbeis os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. E Jesus, ele diz que ele vai preparar essa morada. Mas ele promete que ele voltaria. E a palavra do Senhor Jesus, ela está se cumprindo. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre a terra. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Jesus, ele voltará. A palavra de Deus é a única que é verdadeira. E ela se cumpre sobre a terra. Temos visto sinais sobre a terra. Temos visto sinais sobre a humanidade. E a palavra de Deus, ela tem se cumprido nos quatro cantos da terra. Mas nós temos a oportunidade de salvação. E essa oportunidade é crer em Jesus Cristo. O único meio que nós temos de alcançar a salvação e a vida eterna é crer em Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui nessa noite, para falar que Jesus é o único caminho, é a única oportunidade que nós temos. E o tempo está acabando. A hora é chegada. A palavra diz que seria como foi nos dias de Noé. E nós temos visto o que está acontecendo. A palavra diz que nos últimos dias o amor de todo ou quase todo se esfriaria por causa da iniquidade do homem, por causa do pecado do homem, por causa que a iniquidade tem se multiplicado sobre a terra. Mas a palavra do Senhor também diz que nos últimos dias se manifestaria a ira de Deus sobre a humanidade. E a palavra diz, por causa que a verdade
tem sido negada. E a palavra diz que a ira de Deus virá. Meu amado, nessa noite talvez seja a sua última oportunidade. Seja o seu último convite que você está tendo nessa noite. E nós só temos uma missão. É pregar essa palavra. Como atalaia, anunciar o que está por vir sobre a terra. Jesus, ele não veio mais para morrer. Ele já veio nessa terra e ele morreu pelo pecado da humanidade. Mas hoje nós temos a oportunidade. A palavra diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma vida eterna para quem crê em Jesus Cristo. Mas também há uma condenação para quem não crê em Jesus Cristo. E nós estamos aqui nessa noite. Assim como já teve, tem homens de Deus anunciando esse evangelho. Um dia nós fomos alcançados por essa palavra. E por isso nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos no poder dessa palavra. Mateus 11, versículo 28. Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus, ele é o alívio. Se hoje você partir sem Jesus, há uma condenação te aguardando se partir sem Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que morrer sem Cristo Jesus ressuscitarão para a condenação eterna. Mas aquele que morrer em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna. A sua vida é passageira, meu querido. A sua vida é passageira e ela passa muito rápido. Vai chegar o momento de todos nós voltar ao pó. Mas qual será o destino da minha e da sua alma? Será que vale a pena você viver essa vida e todos os seus prazeres e desprezar Cristo? Porque vai chegar o dia onde teremos que prestar conta. Quando a palavra do Senhor diz em João 14, no versículo 6, a palavra do Senhor diz: Jesus, ele vai falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então não tem meio de salvação sem Jesus Cristo. Não tem o meio do homem ser salvo a não ser através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 29. Quando João ele vê Jesus, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então quem tem a salvação é Jesus, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas para isso nós temos que crer em Jesus Cristo, o sacrifício
sacrifício perfeito. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Que nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E não perca a oportunidade. E creia em Jesus Cristo.